Marcel, aproveitando que você está com uma palavra aí, e afinal, teremos romance novo esse ano? Teremos romance. É bom frisar que nós estamos no ano de 2016, não sei quando o programa vai passar, né? Então, né? Estamos em março de 2016 ele diria o seguinte: eu termino no meio do ano e publico no segundo semestre. E tem o título, tem alguma história que tem um você título, claro, chama-se A Felicidade Genital. E é uma história. Veja, eu me debati muito com isso porque eu não queria. Eu estava escrevendo naquele momento um livro policial. E eu percebi essa coisa incômoda e falei, eu já fiz isso. E aí eu parei. Não entrei em crise, nada disso. Aí me ocorreu uma história que só poderia ser contada numa época diferente. Então meu livro se passa, a história do livro se passa mais ou menos em 1760. Sem nenhuma preocupação com o rigor histórico. Fui mais além. Com o tempo de escrita, eu entendi que eu não deveria dizer que é o Brasil. É uma fantasia aquilo. É um livro erótico, picaresco, é uma farsa, portanto, com coisas que eu não vou. Se o Laurentino ler meu livro, por exemplo, não vai aprender nada. Sabe? Porque a história real não me interessa. Me interessa a história que eu estou criando. Eu até caí a tentação de ser careta, de botar um aviso: atenção, senhores historiadores, isso aqui é uma história alternativa, para evitar de ficar patulhando, porque nego vai para tudo. Mas eu resolvi de uma coisa de uma maneira muito mais simples e muito mais engraçada. Tem um cachorro no meu livro, o cachorro tem uma importância na história, é um Shar-Pei. Você sabe o que é um Shar-Pei? Aquele cachorro com a cara toda enrugada. O nome do cachorro, Botox. Então isso resolve tudo. Se o cara procurar fatos históricos, rigor histórico no meu livro, ele vai dançar. O ideal é você se divertir com a história que eu estou contando, porque de certa maneira não é alegoria. Eu estava conversando com o Beto Branco sobre isso outro dia. Não é uma alegoria sobre o Brasil de hoje. Porque o Beto enxerga muito o Brasil de hoje. Ele falou, não, Beto, eu não estou preocupado em contar uma boa história, e como eu sempre faço, num certo momento eu tenho a impressão que eu estou a reboque dos personagens. Eles vão me contando a história e eu vou anotando. Eu queria saber um pouco do processo criativo de vocês. Isso é uma questão que o leitor, o espectador sempre gosta. Roteiro ou livro? Então, o roteiro acho que vocês falaram bastante como é que funciona, né? Mas, vamos dizer, Bonassi, nesse último livro, você ficou também 10 anos sem publicar um romance. Sem publicar, foi. E você veio escrevendo? Ao longo de 5 anos, à noite, quando dava para trabalhar. Na hora que sobrava um tempo que a gente vive do que escreve. Mas você ficava escrevendo o dia inteiro ainda de noite? E aí à noite chegava, tomava um banho, tentava passar uma régua e fazia um pedacinho antes de dormir. Sim, todo dia eu acredito em trabalho, bicho. Não tem essa, não vou pensar fora de casa, vou sentar no cafezinho, não. É olhar para o seu problema, violentamente esmurrar o seu problema. E dessa vez reescrever até ficar bacana, não ter pressa de entregar, porque eu já estava na merda mesmo. Eu fiz um livro de contos que eu achei muito bom e ninguém quis. E eu percebi que o momento do conto passou. Quando eu digo ninguém quis, eu poderia editá-lo com a minha, mas eu queria que uma editora dessas 5 ou 10 que estão à frente do mercado editassem o livro. E as 10 disseram não porque era conto. Né, assim, independente da qualidade do texto, havia dessas 10, 3 que nem quiseram ver porque era conto. Eu falei, o mercado quer um romance, vamos fazer um romance. Assim, eu quero publicar nessa faixa, quero dialogar com as pessoas, com o leitor médio. Então eu fui atrás do livro, assim. Mas era importante esta coisa. Enquanto eu não achei uma história que contasse o que eu queria contar, a decepção com o projeto de esquerda, eu não estava feliz. Ela apareceu quando apareceu a história da piscina. Quer dizer, essa decepção com o projeto de esquerda já tem uns 6 anos, né, para você? Não, tem muito mais tempo, cara. Basta ver as alianças. Eu lhe disse com sinceridade, não houve redemocratização no Brasil. Não há um projeto de esquerda puro no Brasil. O que houve foi a associação de um partido de esquerda com os criminosos da direita, criminalizando todo o espectro político. Não houve, esquece de defender cueca furada, cara. Esses caras não merecem a dignidade dos valores de esquerda. Essa gente é bandida, cara. O problema é que é o que sobra da governabilidade. Assim. Mas isso é secundário. O livro tem que ser bem escrito, cara. Tem que contar isso, tem que manifestar a sua raiva de um jeito poético para você comunicar a sua raiva. Porque não adianta eu falando raivosamente aqui, não escreveria bosta nenhuma que presta. Foi ir para casa, raciocinar e produzir uma prosa que eu tenho o desejo de que seja mais poética, isso que realiza a minha raiva. Assim. Agora, esse conjunto de personagens que está no seu livro são pessoas, são seres muito próximos a
a sua família mesmo, né? Você Sim, conheceu eu muitas fui pessoas. operário quando eu era jovem, fiz curso no Senai de ajustagem mecânica. Quando meu irmão estava se separando da minha cunhada, ele resolveu construir uma piscina. E à medida que o buraco ia crescendo, ele ia se separando da mulher dele, desculpe, olha que ato falha. Se separa... E aí no final, o golpe final, quando eles estavam há um mês de se separar, ela pediu uma cachoeira na piscina. E ele tentou construir e faliu. E eu achei que esse plot do fim do casamento, um buraco que é escavado e um casamento que apodrece, eu falei, tô aqui, é isso. Aí comecei a origem é essa. A hora que eu vi a merda em que minha família estava metida, eu falei, que plot lindo. Reservei isso. E preenchi com coisas do mundo do trabalho, que eu sempre odiei trabalhar. No mundo, você trabalha muito mais no Brasil do que qualquer outra parte do planeta. Morei fora daqui. Na Europa não se chega para trabalhar tão cedo, nem se vai se embora tão tarde. E a gente trabalha muito. Então tem assim, um estado de frustração que eu achava bacana marcar. Porque a esperança é a morte da arte, cara, esqueça. Com esperança não se faz merda nenhuma interessante. Ô Marcelo, como é que você começou a se interessar por literatura? Quais são os primeiros livros que você leu? Essas perguntas você deve ter respondido umas dezenas de vezes, mas... Eu nunca respondo pra gente fechar aqui, né? Eu não respondo também, eu minto muito. Mas eu vim. Mente diferente. Eu não poderia estar aqui hoje e ser escritor se eu seguisse a regra. Eu tenho 10 irmãos. Eu nasci numa fazenda, fui criado no interior numa fazenda até os 6 anos, depois eu vim. Tem mais irmão que o Marcelino? Eu tenho mais irmão que o Marcelino. O Marcelino tem 9 irmãos. O Marcelino, a felicidade dele é saber que ele não tem microcefalia. Sabe? Tem macro. Eu até falei isso pra ele. Mas na verdade eu sempre dando mesmo, né? Eu nasci numa família pobre. Meu pai tem terceiro ano primário, minha mãe um pouco mais que isso, tinha um pouco mais que isso. E aí é isso. Como é que você vai galgar, você vai para algum lugar? E não tinha livro em casa. Não existia livro. Eu não sou de uma família intelectualizada. E eu me interessei pessoalmente porque eu acho que isso é possível. Cada um acha seu próprio caminho. Eu primeiro me interessei por história em quadrinhos. Eu achei que ia ser desenhista. Levei a sério, até uns 12, 13 anos. Aí eu resolvi ler a série. E quando eu fui ler a série, eu percebi que os livros, pelo menos na minha visão, eram muito mais completos, muito mais desafiadores, muito mais instigantes do que a história em quadrinho. Embora eu ame história em quadrinho até hoje, eu acho que não é, mas eu não pego um livro e comparo, digo, é igual, eu acho o contrário, tem algumas histórias em quadrinho que são os livros. Né? Você pega a série Sport, para mim aquilo é um romance, né, do Mazzucchelli, para mim é um romance. Mas eu tinha essa descoberta da literatura como um mundo, abriu a porta do mundo, e eu tinha uma outra coisa, o desejo de contar histórias, que para mim é fundamental. O meu livro pode ser acusado de tudo, mas alguma história eu tenho que contar. Eu não sou aquele cara que fica rodando em cima de um tema abstrato. Isso não me levaria a lugar nenhum, eu não tenho instrumental para isso. Por quê? Porque eu me toquei de que eu vim de uma cultura, lá nos meus primeiros anos, na fazenda, o pessoal se reunia à noite e começava a contar as histórias. E o meu pai é um excelente contador de histórias. E eu percebi, ouvindo a mesma história várias vezes, que ele mexia na história. Porque ele percebia que tinha mais força ele deixar para contar no final. Eu entendi mecânica de história ouvindo meu pai contar histórias orais. Então, quando eu fui para a literatura, tratou-se de juntar o desejo de contar histórias, a maioria delas inventadas, mas sempre a partir de um ponto de vista de algo do real, de uma centelha do real. Por isso eu digo, eu sou um escritor que precisa da rua. Eu preciso ir à rua, eu preciso ouvir as pessoas falando. Senão não sai literatura, não adianta. Então eu acho que a explicação pelo meu interesse por literatura está aí. Eu entendi que era o que eu gostava de fazer. Se você me perguntasse quando eu tinha 15 anos o que você quer ser quando eu crescer, eu diria, eu quero ser escritor, sabendo que aquilo é impossível. Porque nem mesmo o Jorge Amado vivia na literatura. Seu pai fazia o quê? Meu pai foi fazendeiro, administrador de fazenda de café, essa coisa toda. Então, o que acontece é isso, eu tinha essa vontade de escrever, de contar histórias. E eu entendi que para ser escritor não dava, e eu fui ser jornalista. Você sabe, eu militei no jornalismo, ganhei a vida escrevendo. E literatura era uma coisa que eu fazia como utopia. Eu nunca quis viver de literatura. Por isso que eu acho uma balela quando afirmam, você que nunca quis viver de literatura. Eu, uma época, enveredei pela literatura juvenil, que são livros de grandes tiragens. Eu poderia ter tentado me profissionalizar no tempo da editora Ática, da Vagalume. Mas eu não quis, porque me pareceu que eu seria obrigado a escrever um livro por ano. E eu odeio a ideia de que aquilo que você faz por prazer, e realmente você acha que é o mais importante que você faz, você ter que fazer. Eu sou um cara muito avesso a essa coisa da encomenda. O cara fala para mim, tem que fazer. Se falar tem que fazer, danou comigo. Eu gosto da ideia de que é possível fazer quando eu quiser e quando me parece que há uma história interessante para contar.
Daí porque eu não tenho nenhuma angústia de nos últimos 10 anos não ter publicado. Por que eu preciso lançar um livro por ano? Eu não preciso lançar um livro por ano. Eu acho que o livro ele tem que responder a algumas questões suas. Não é meramente para você se colocar no mercado. Daí um editor chega para mim e diz, olha, está faltando um livro sobre feirantes. Eu digo, não sou eu que vou escrever esse livro. Eu não tenho o menor interesse pelos feirantes. Então eu me interesso para quê? O que é que me interessa é que vai me levar para frente do... Por quê? Você sabe que é difícil. Você sabe que vai tomar anos da sua vida. Você sabe que quando você terminar, se você for honesto, você pode entender que não ficou bom e você não vai publicar. Você vai publicar exatamente para sentir, para compartilhar com os outros aquilo que você acredita. Então tem todas essas questões. Tudo aí não envolve como meio de vida a literatura. Eu até me espanto, às vezes eu recebo direito autoral e digo, puxa vida, olha que interessante. Ainda bem que eu não vivo disso, porque é tão pouco, tão irrisório. Você fala assim. Aí eu me meti com cinema, que também é uma outra arte, eu falo, né? Um filme brasileiro, quando acaba, não sobem créditos, né? Sobem débitos. Né? Eu vivo muito feliz porque eu não tenho esse conflito. Eu escrevo quando eu quero. Imagina, escrevo a mão no caderno de literatura. Que é uma coisa mais. Você continua escrevendo a mão? Continuo, adoro, desenho, adoro. E você, Bonassi? Você não quer ver? Eu não escrevo, eu já digi. Se você começou a se interessar por literatura? A origem, embora seja mais urbana, vem de uma família de operários do ABC bem reacionários. Você bem na Moca, né? Eu nasci no bairro da Moca, mas morei em uma parte importante de São Caetano, Vila Alpina, nessa região onde meus avós trabalhavam. Também, de certa maneira, não era um lugar onde o livro não era, não tinha esse acontecimento. Mas teve uma coisa importante, que eu me apaixonei por uma menina na 6ª série. É uma merda você ter 12 anos. Eu sabia que tinha mulher no meio. Tinha mulher no meio. E aí naquela época era ditadura militar, você tinha uma carteirinha de escola que era diário. Você tomava um carimbo de presente, se você no dia seguinte não tivesse levado, metia um faltou e tal. E eu roubei a carteirinha dessa moça por quem eu estava apaixonado, fui na esquina da casa dela e não consegui. Não consegui apertar a campanha e falar, olha, minha vida é uma bosta, com você talvez seja melhor. Não consegui, fui para casa e fiz isso. Aí escrevi, comecei a escrever, olha, minha vida é uma merda, por isso. Quando eu estava escrevendo, eu dizia, pô, estou me aliviando, eu não é essa moça que eu quero. No final da carta eu sabia que não era mais importante a moça, mas que eu tinha feito alguma coisa, um exorcismo daquele meu querer, que falei, porra, eu não vou ter essa mulher jamais, eu não sou para ela, não é para mim, mas agora eu compreendi isso, raciocinando e escrevendo, eu quero fazer isso. Mas também, como ele veio de um lugar onde você tem que descolar uma maneira de viver. Ao contrário do Marçal, eu sempre quis viver no meu texto, vendendo o texto. Razão pela qual tem muita porcaria no que eu fiz, porque eu fiz muita coisa de encomenda, de afogadilho, e mais, entreguei ideias boas para projetos ruins. Fiz isso muito, de certa maneira, isso mudou por causa da minha convivência com o Marçal, que é um cara mais rigoroso com as ideias do que eu. Eu faço mais e mais porcarias do que ele. Eu me exponho mais à porcaria da indústria e tal. Eu ganho melhor do que ele há mais tempo, por outro lado. Eu tenho um salário melhor do que ele, a gente agora ganha o mesmo, a gente compara as coisas e tal. Então, é um lugar que eu venho de outro lugar diferente. E para mim, como eu venho, assim, digamos, a literatura, ao contrário do que para ele é uma história, é uma espécie de exorcismo. Então, assim, um bom trabalho é quando eu consigo tirar este ódio gigante que aquela história representa no meu coração. Luxúria foi a mesma coisa. A sensação de ter feito um bom trabalho, mas acima de tudo, de ter tirado um peso do coração. Tem um efeito de exorcismo em que o plot, a história, a narrativa, é menos importante do que aquilo que está incomodando ao personagem que foi eleito para te guiar naquela história. Então tem essas diferenças entre nós, por exemplo. Agora, um bom livro é um bom livro, é um bom livro. Ele é bem escrito, independente de você ser louco ou não. Você pode defender até ideias duvidosas, mas ele for bem escrito, você o lê. Aliás, o único campo em que você pode usar ideias duvidosas é a literatura. Permitido. Você pode ensaiar imbecilidades e desgraças, é a literatura.